Excelentíssimo senhor Carlos Eduardo Thompson Lenz, digníssimo desembargador federal presidente desta polêmica sessão, excelentíssimo senhor desembargador federal Sebastião Auger Muniz, digníssimo relator desta sessão penal, excelentíssima senhora desembargadora Cláudia Cristofani, eminente integrante desta polêmica sessão, eminentes senhores desembargadores, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, excelentíssima senhora advogada com a qual divido essa tribuna, senhoras e senhores aqui presentes. Como exposto no bem elaborado relatório lido pelo eminente desembargador relator, esta ação veicula pedidos formulados por 6 querelantes em face do juiz federal lotado na 13ª Vara Criminal de Curitiba, apontando a prática de 2 delitos, a saber, o primeiro, o delito de abuso de autoridade, previsto na Lei Federal 4.898 de 65, e também o artigo 10º da Lei 9296 de 96, que trata das interceptações telefônicas. Neste momento, nós estamos avaliando se é caso do recebimento desta queixa-crime subsidiária. Então, o que deve ser analisado na forma do artigo 395 do Código de Processo Penal é se a queixa é inepta, se falta algum pressuposto processual ou condição para o exercício da ação, ou se falta justa causa. É isto que diz a lei para este momento processual. Pois bem, primeiramente eu gostaria de destacar o cabimento desta queixa-crime subsidiária. Não se discute que a ação penal pública é de titularidade do Ministério Público. Ocorre que a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 59, diz que a ação penal pode ser intentada pelas vítimas se o Ministério Público não o fizer no prazo legal. Na hipótese do crime de abuso de autoridade, diz a lei que o Ministério Público, a partir do recebimento dos elementos de autoria e materialidade, dispõe de 48 horas para tomar as providências cabíveis em relação à persecução penal. E no caso do artigo 10º da Lei 9296, evidentemente que cai na hipótese do artigo 46 do Código de Processo Penal, que estabelece um prazo de 15 dias para o Ministério Público tomar os atos de persecução necessários para o caso. Pois bem, a notícia crimes apresentada pelos aqui querelantes ao Ministério Público Federal foi protocolada no dia 16 de junho de 2016. Então, notícia crimes protocolada pelos querelantes junto ao Ministério Público no dia 16 de junho de 2016. O que aconteceu na sequência? Foi cumprido o prazo de 48 horas ou de 15 dias? Evidentemente, não. Há uma certidão, uma ata notarial, na verdade, juntada às folhas 380 desses autos, que mostra que o Ministério Público ficou absolutamente inerte em relação à notícia crimes que foi apresentada pelos querelantes. Essa ata diz com muita clareza que nenhuma, a partir inclusive de elementos colhidos na própria Procuradoria, que nenhum ato foi praticado em virtude, aspas, da complexidade do caso. Então, a inércia foi o caminho adotado pelo Ministério Público, supostamente, face àquilo que se chamou de complexidade do caso. Pois bem, depois de 5 meses de inércia do Ministério Público em relação à notícia crimes que fora protocolada, como eu disse, no dia 16 de junho de 2016, não restou aos querelantes outra alternativa senão a propositura, na forma da Constituição Federal e da lei, de uma queixa-crime subsidiária, o que ocorreu, melhor, no dia 18 de novembro de 2016, ou seja, 5 meses depois
da notícia crimes ter sido protocolada e não ter sido tomada nenhuma providência pelo Ministério Público Federal. Então, evidentemente que aqui estão presentes os requisitos que autorizam a vítima ou as vítimas a manejarem a ação penal privada como substitutiva da pública diante da inércia do Ministério Público. Outro dado importante ser ressaltado é que esta queixa preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois ela contém a exposição dos fatos criminosos de forma individualizada, todas as circunstâncias, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas. Eu lembro aqui, desde logo, que os elementos de tipicidade que estão em discussão nesta queixa-crime chegaram, inclusive, a ser abordados pelo saudoso e eminente ministro Teori Zavascki na reclamação constitucional, já mencionada aqui pelo eminente relator, que foi a reclamação 23.547, proposta pela então presidente da República perante o Supremo Tribunal Federal. Eu vou abordar depois com mais vagar, mas registro, desde logo, para os fins do artigo 41 do Código de Processo Penal, que são os requisitos de admissibilidade da queixa, que, como eu disse, os elementos de tipicidade foram reconhecidos já por um ministro do Supremo Tribunal Federal, nos autos dessa reclamação que eu citei há pouco, e também por meio de manifestações espontâneas de outros ministros daquela Suprema Corte, como eu vou expor com mais vagar na sequência. Eu começo agora ingressando, posto então que estão presentes todos os elementos para o recebimento desta ação, eu passo a tangenciar os fatos aqui discutidos, para que Vossas Excelências possam aquilatar efetivamente que aqui há indícios sólidos, para dizer o menos nesta etapa da ação penal, de que foram praticados aqueles crimes que eu citei no início da minha sustentação. O primeiro fato em discussão, como registrado já no relatório lido pelo eminente desembargador relator, foi a condução coercitiva do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi autorizada pelo querelado no dia 29 de fevereiro de 2016 e executada no dia 4 de março de 2016. Esta condução coercitiva, que implicou na privação da liberdade do ex-presidente da República por cerca de 6 horas, foi tomada pelo querelado sem nenhuma previsão legal, sem nenhuma base jurídica. Por quê? Porque a condução coercitiva está disciplinada na legislação brasileira. Mais precisamente, se trata de investigado, está disciplinada no artigo 260 do Código de Processo Penal, como Vossas Excelências bem sabem. E o requisito fundamental para a condução coercitiva é a hipótese do investigado ter sido intimado para depor e não ter comparecido. Então, esta é a hipótese que a lei autoriza que haja condução coercitiva. Aliás, a própria condução coercitiva, a sua existência já é de duvidosa constitucionalidade, uma vez que não se pode impor ao investigado, como é ser disso, a obrigação de depor. Mas eu não vou nem entrar na questão da constitucionalidade do artigo 260 do Código de Processo Penal. Basta aqui, para o caso concreto, esclarecer que o ex-presidente da República jamais deixou de atender uma intimação do querelado, nem de qualquer outro juiz ou autoridade. Ao contrário, todas as intimações que foram a ele dirigidas foram devidamente cumpridas e os depoimentos prestados na forma estabelecida pelas respectivas autoridades. Aqui, em relação ao querelado, não foi diferente. Ele, quando foi intimado para atos processuais, ele compareceu. Agora, nesta situação, o querelado decidiu,
ao arrepio completo da lei, impor ao primeiro querelante a condução coercitiva sem que tenha ocorrido qualquer resistência ou desatendimento a uma intimação para depor. E o que aconteceu? Foi realmente, como todos sabem, um verdadeiro espetáculo midiático. Já na madrugada do dia 4, alguns órgãos de comunicação já davam sinais concretos, inclusive nas redes sociais, de terem conhecimento daquela medida e faziam publicações com sinais subliminares do que iria acontecer naquele dia 4 de março. O ex-presidente da República foi tirado à força da sua casa por um exército de policiais, todos fardados, com roupas talvez que não seriam sequer cabíveis para esse tipo de diligência, e levaram o ex-presidente para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Vossas Excelências provavelmente conhecem o aeroporto de Congonhas, mas trata-se de um dos mais movimentados aeroportos do país, e ele foi levado especificamente para um salão com paredes todas de vidro para que lá prestasse o seu depoimento. E quais foram os fundamentos apresentados pelo juiz? Primeiro, não tinha o fundamento do desatendimento à prévia intimação. Então esse que é o requisito da lei já estava completamente superado, porque Sua Excelência sequer se preocupou com os requisitos legais. Mas disse Sua Excelência na decisão simplesmente que teriam surgido indícios de que o ex-presidente poderia estar envolvido em atos ilícitos. Ora, senhores desembargadores, é evidente que isto não é uma fundamentação, muito menos para aplicação de uma medida com esta gravidade. Jamais se poderia ter imposto a um ex-presidente da República que não praticou qualquer ato ilícito ou a qualquer cidadão brasileiro uma condução coercitiva fora das hipóteses legais, porque isso fere a Constituição Federal, fere os tratados internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir e fere a legislação. Mas aqui é mais do que ilegalidade, é mais do que inconstitucionalidade, é mais do que afronta a tratados internacionais. O que havia, claramente, era a intenção de enxovalhar a honra do ex-presidente da República, levando-o para um local público com ampla circulação de pessoas, apenas para que fosse exibido com a sua liberdade constrita, para que fosse fotografado com a sua liberdade constrita, para que fosse visto pela sociedade como se tivesse praticado algum ato ilícito. É evidente que a somatória da falta de elementos jurídicos para a decretação da medida, somada ao fato de que órgãos da imprensa já sabiam dessa medida, e isso está comprovado nos autos, e ainda ao fato dele ter sido levado a um aeroporto um dos aeroportos de maior circulação do país para prestar depoimento, deixa claro, inequivocamente, que a intenção era enxovalhar sua honra, como eu já disse, era impor a ele uma humilhação, era deixá-lo ser fotografado como efetivamente ocorreu. É um ato que todos os brasileiros acredito que conheçam, porque foi amplamente divulgado. Quando o eminente ministro Marco Aurélio tomou conhecimento do assunto, estou me referindo a um ministro do Supremo Tribunal Federal, portanto, não é aqui um relato da defesa ou do advogado dos querelantes. É um relato de um ministro do Supremo Tribunal Federal numa declaração dada ao jornal O Globo no mesmo dia 4 de março. Disse Sua Excelência, será que ele, referindo-se ao primeiro querelante, queria esta proteção? Por quê? Porque também disse o juiz que estava adotando aquela medida, acreditem, para proteger o primeiro querelante. Então, ele foi levado à força por um grupo de policiais para ser protegido, segundo Sua Excelência, o querelado. Então, disse o ministro Marco Aurélio, será que ele, o primeiro querelante, queria esta proteção? Eu acredito que, na verdade, esse argumento foi dado para justificar um ato de força.
isso implica em retrocesso e não em avanço. Essas são as palavras, sublinho, não deste advogado, mas são palavras de um ministro do Supremo Tribunal Federal que, no dia dos fatos, já avaliou a gravidade da conduta do magistrado de primeiro grau e deu essa declaração a um órgão de imprensa, mostrando a sua perplexidade, mostrando que ele entendia ali haver um ato de força que implica em retrocesso para o próprio país. Então, aqui eu chamo a atenção de Vossas Excelências que, efetivamente, este fato, com essas considerações, e que foram abonadas até mesmo por um ministro do Supremo Tribunal Federal, mostram que este primeiro fato praticado pelo querelado é sim um fato típico, é sim um ato de abuso de autoridade, porque não se exerceu aqui a autoridade inerente ao cargo. O que houve claramente foi um abuso desta autoridade. E este abuso tem contornos típicos na legislação brasileira e é suficiente, ao menos por hora, para motivar o recebimento desta queixa-crime para se colher, durante a instrução, maiores elementos que vão abonar ou não se essa condução coercitiva foi um ato de força, como disse o ministro Marco Aurélio, se foi um abuso ou não. Mas os contornos da tipicidade claramente estão expostos aqui em relação a esse primeiro fato. O segundo fato, abordado na queixa-crime, também sob o enfoque do abuso de autoridade, diz respeito às interceptações telefônicas que foram também autorizadas por Sua Excelência. Sua Excelência decretou, por decisão proferida no dia 19 de fevereiro, a interceptação telefônica de todos os telefones dos querelados, colaboradores do Instituto Lula e também, mais uma vez, pasmem Vossas Excelências, também do nosso escritório, dos advogados dos querelantes. Sua Excelência determinou que o principal ramal dos escritórios dos querelantes, que representam os primeiros querelantes em ação penal que tramita na 13ª Vara Federal, que esse principal ramal do escritório fosse interceptado. Ah, mas ele não sabia que era um escritório de advocacia. Vossas Excelências podem consultar nos autos que o querelado foi avisado não uma vez, ele foi avisado 2 vezes pela empresa de telefonia de que estava interceptando um escritório de advocacia. Pois bem, então, esta interceptação, como eu disse, que alcançou todos os querelados, colaboradores do Instituto Lula e até mesmo os advogados, foi decretada no dia 19 de fevereiro de 2016. Os fundamentos aqui adotados foram meramente remissivos. Não há sequer fundamentação. É tendo em vista o que foi decidido anteriormente, na condução coercitiva, então se adotou aqui a interceptação ampla de inúmeros telefones. É preciso lembrar que a lei que disciplina a interceptação telefônica diz claramente no seu artigo 2º que não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das hipóteses. Então, não será, é imperativo. 1. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. 2. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. 3. O fato investigado constitui infração penal punida, no máximo com pena de detenção. Sua Excelência, o querelado, sequer analisou esses requisitos do artigo 2º ao proferir esta lei. Mas, mais uma vez, é caso de ilegalidade? Não. É caso, primeiro, de afronta à Constituição, porque o artigo 5º, inciso 12, diz claramente que são invioláveis os sigilos das comunicações telefônicas. 2. Fere tratados internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir, que asseguram a privacidade a todos os cidadãos. E 3. Fere a própria lei das interceptações telefônicas, porque claramente aqui não era caso de interceptação telefônica. Mas, repito, não estou analisando simplesmente sob o prisma da legalidade da medida, mas sim qual foi a intenção do agente público ao decretar esta interceptação telefônica.
Pois bem, peço vênia para ler aqui um trecho da decisão liminar proferida pelo ministro, saudoso ministro Teori Zavascki, que já foi desta Casa de Justiça, nos autos da já citada reclamação 23.457, no qual, ao analisar a decisão de interceptação telefônica, Sua Excelência, o ministro, disse: teve decisão de deferimento de 19 de fevereiro de 2006 e sucessivos atos confirmatórios e significantemente ampliativos em 20 de fevereiro, 26 de fevereiro, 29 de fevereiro, 3 de março, 4 de março e 7 de março. Aí continua o ministro, sempre com motivação meramente remissiva, tornando praticamente impossível o controle, mesmo a posteriori, de interceptações de um sem número de ramais telefônicos. Então, essa análise não é deste advogado, essa análise é do saudoso ministro Teori Zavascki, que coloca aqui de uma forma muito clara que aquilo não é um ato simplesmente de interceptação telefônica ou de equívoco na aplicação da lei. Era um ato claramente intencional de se fazer uma devassa em relação ao primeiro querelado e a todas as pessoas a ele relacionadas. Isso, inclusive, consta da própria decisão, que a interceptação deveria alcançar pessoas relacionadas ao ex-presidente. Então, não havia aqui uma intenção de se fazer uma interceptação para fins de investigação penal e muito menos para se descobrir ou investigar o delito sem que houvesse a possibilidade de recorrer a outro meio. O que havia, sim, era a intenção deliberada de se invadir a privacidade do ex-presidente. Sucede ainda a questão do levantamento do sigilo. Então, não bastasse a decretação do sigilo, aí na sequência vem o levantamento do sigilo. Bom, esse levantamento, em primeiro lugar, afronta a Constituição Federal, afronta, como eu disse, os tratados internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir, afronta a lei das interceptações telefônicas, que garante claramente, no seu artigo 8º, o sigilo do material proveniente de interceptação. Diz no artigo 9º que as conversas interceptadas que não servirem para as investigações devem ser destruídas, e diz no artigo 10 que é crime divulgar material proveniente de interceptação. Pois bem, Sua Excelência não só divulgou o conteúdo das conversas interceptadas, inclusive conversas que não tinham absolutamente nada a ver com a própria investigação. Lembro, Vossas Excelências, provavelmente Vossas Excelências devem, assim como todos aqui presentes, terem assistido na televisão uma conversa lamentavelmente gravada da segunda querelante, a lamentavelmente falecida Dona Marisa, que conversava com o seu filho, uma conversa privada, mantida com o filho, divulgada em rede nacional pelo querelado. Então, até mesmo telefonemas que não tinham absolutamente nada a ver com as investigações foram divulgadas. Não foi só. Ele também divulgou uma conversa que foi captada sem autorização judicial. Por quê? Porque às 11 horas e 12 minutos havia sido interrompida a ordem judicial de interceptação. Só que ele gravou uma conversa do primeiro querelante com a então presidente da República, fato público notório também, às 13 horas e 32 minutos. E mais do que isso, divulgou a conversa. E quando que ocorreu essa divulgação? Coincidentemente, e eu grifo a palavra aqui, coincidentemente, no dia em que o primeiro querelante foi nomeado ministro de Estado. Então eu pergunto a Vossas Excelências, este ato aqui, ilegal, inconstitucional, tinha por objetivo algum favorecimento às investigações ou era um ato político? Era um ato que buscava resultados políticos numa nomeação política feita naquela data? Não pode haver dúvida de que a motivação era política e não jurídica. Diz, mais uma vez, Sua Excelência, o ministro Teori Zavascki, na já referida reclamação. O sigilo foi levantado incontinenti, sem nenhuma das cautelas exigidas em lei,
passou por análise que, evidentemente, é a palavra do ministro, não cabia ao juízo reclamado. A divulgação pública das conversações telefônicas interceptadas, na circunstância em que ocorreu, comprometeu o direito fundamental a garantir o sigilo que tem assento constitucional. São irreversíveis os efeitos práticos decorrentes da indevida divulgação das conversas telefônicas interceptadas. Disse o ministro Marco Aurélio, também analisando, fora dos autos, mas como um cidadão que teve conhecimento desses fatos, ao portal 21. Ele não é o único juiz do país e deve atuar como todo juiz. Agora, se houve essa divulgação por terceiro de sigilo telefônico, isso é crime, está na lei. Então disse o ministro Marco Aurélio, isso é crime, está na lei. Ele simplesmente deixou de lado a lei. Isso está escancarado. Não se avança culturalmente, atropelando a ordem jurídica, principalmente a constitucional. Ora, então, se houve um ato desta gravidade, praticado pelo querelado, inclusive, como bem observou o ministro Teori, quando não havia sequer competência, então, houve aqui a prática de um ato de abuso de autoridade, quando o querelado sequer tinha competência para atuar na ação, uma vez que, por expressa disposição constitucional, ele havia perdido essa competência ao interceptar gravação com o então presidente da República. Então, um juiz que pratica um ato que atenta flagrantemente contra a Constituição, a lei, e que pratica este ato depois de ter perdido a sua competência jurisdicional, e que pratica este ato no dia em que o querelado é nomeado ministro, divulga em rede nacional, isto é ato de autoridade ou isto é abuso de autoridade? Mais um fato diz respeito à busca e apreensão, também realizada, decretada no dia 24 de fevereiro e executada no dia 4 de março. Todos os querelados, tanto o ex-presidente, sua esposa, como todos os filhos, tiveram as casas invadidas por autorização do juiz querelado. E qual a fundamentação? Nenhuma. Principalmente em relação aos querelados, ao terceiro, quarto, quinto e sexto querelado. Onde está a fundamentação para promover a busca e apreensão na casa dos filhos do ex-presidente da República apenas porque são filhos de ex-presidente da República? Onde está essa fundamentação? Isso é abuso, claro. O ministro Marco Aurélio, no RHC 117.039, diz o seguinte: o que é uma busca e apreensão? É algo devastador, é algo de repercussão maior, principalmente para aqueles que estão no mercado, que precisam da confiança dos cidadãos. Então, o ministro Marco Aurélio dá uma dimensão do que é a busca e apreensão. Agora, se a busca e apreensão é decretada sem qualquer fundamentação, apenas com a intenção de humilhar o cidadão, isso é abuso. O que diz a defesa do querelado nesses autos? Que se está a instituir o crime de hermenêutica. Ora, não se está discutindo a possibilidade de um juiz seguir o caminho A ou o caminho B que a lei estabelece. Isso não é crime. Se houver equívoco, será corrigido pela via recursal. Mas aqui o que se tem não é erro de interpretação. Até porque os dispositivos invocados não deixam qualquer dúvida, como eu disse, sobre a interpretação legal e constitucional. Isso fica muito claro nas passagens do ministro Teori Zavascki e nos comentários feitos por outros ministros, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal. Não é discussão sobre interpretação de lei, é discussão sobre a intenção de humilhar, de expor e de causar danos à imagem de um ex-presidente da República e de sua família. E esta não é uma hipótese de exercício de autoridade, é uma hipótese de abuso de autoridade. Ninguém pode estar acima da lei. O que se quer, na verdade, com essa afirmação de crime de hermenêutica, é que um juiz que praticou atos com essa gravidade esteja fora do alcance legal. E se isso ocorrer, é melhor declarar revogada a lei de abuso de autoridade. Porque se este caso
não se enquadrar, não se subsumir na lei de abuso de autoridade, é melhor que Vossas Excelências, com a máxima vênia, declarem que a lei está revogada. Para finalizar meus 30 minutos, eu gostaria de fazer trazer a Vossa Excelência uma citação de Rui Barbosa, que foi bastante invocado pela defesa do querelado. Disse Rui Barbosa: a justiça cega para um dos dois lados não é justiça. Cumpre que enxergue igual à direita e à esquerda. E com essas palavras eu peço a Vossas Excelências que, satisfeitos todos os requisitos legais, que seja recebida e processada esta queixa-crime para posterior julgamento por esta corrente da Corte. Muito obrigado.